CETV, segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações, construindo mais para você. Governador Cid Gomes anuncia que permanece no cargo até o fim do mandato. Segundo a assessoria do governador, Cid Gomes passou o dia todo descansando aqui na residência oficial. Menos saidinhas. Balanço mostra que o número desse tipo de crime vem diminuindo nos últimos anos. Procon divulga pesquisa sobre preço de ovos de Páscoa, uma diferença de mais de 70%. Estacionamentos mais caros. Em Fortaleza, os valores sobem mais que a média nacional. O aumento no preço dos estacionamentos chegou a 16%. Boa noite. O governador Cid Gomes permanece no governo até o fim do mandato. O anúncio foi feito há pouco em uma rede social. O anúncio da decisão só veio no começo da noite. Há 1 hora, Cid Gomes publicou nas redes sociais que vai permanecer no governo até o último dia do mandato. Segundo o governador, a possibilidade de renúncia surgiu pela necessidade de uma bancada forte no Senado. Com a saída do governo, tanto ele quanto o irmão Ciro Gomes estariam em condições de disputar a vaga. Mas Cid garantiu que a discussão está encerrada. Segundo a assessoria do governador, Cid Gomes passou o dia todo descansando aqui na residência oficial. Ele não recebeu nenhuma visita. Até agora não foi confirmado se o governador ainda tem algum encontro agendado para esta sexta-feira. A expectativa era que o comunicado sobre a renúncia do cargo fosse feito ontem no município de Limoeiro do Norte, onde o governador inaugurou uma policlínica. Lá estavam as principais lideranças do PROS, entre elas os 4 pré-candidatos ao governo, o vice Domingos Filho, os deputados Mauro Filho e Zezinho Albuquerque e o ex-ministro Leônidas Cristino. Mas nem tudo saiu como programado. No evento que poderia ter sido o último compromisso público neste mandato, Cid Gomes enfrentou o protesto de professores da Universidade Estadual. Os alunos estão sem aula porque não tem professor para ministrar as aulas dele. Hoje pela manhã meus alunos me perguntaram até quando eles iam ficar sem professor. Na sequência, Cid falou sobre os investimentos em saúde e educação. E quando foi tratar dos recursos que seriam destinados à universidade, o governador se queixou de tontura. Eu estou ficando tonto aqui. O senhor deu, mas é sério mesmo. O senhor deu 100% para os professores, dê para a gente. Eu digo, eu vou dar um aumento. Está hoje na Assembleia o aumento dos funcionários. Os professores foi aprovado. O governador ainda tentou retomar o discurso, mas não conseguiu concluir e saiu acompanhado dos assessores, sem falar com a imprensa. O primeiro atendimento foi na ambulância do SAMU, lá mesmo em Limoeiro. Aqui em Fortaleza, Cid foi atendido no HGF, que lançou nota informando que o governador teve um problema circulatório, fez exames e recebeu alta de madrugada. 7 ocupantes de cargos comissionados no governo do estado pediram exoneração. Segundo o Diário Oficial de hoje, deixam os cargos a secretária de Educação, Maria Isolda Sela, o procurador-geral do estado, Fernando Antônio Costa de Oliveira, o secretário adjunto da Secretaria do Esporte, Eugênio Rabelo, o secretário adjunto do Gabinete do Governador, Sebastião Almerci Bezerra Pinto, o secretário executivo do Gabinete do Governador, Antônio Luiz Abreu Dantas, o secretário adjunto da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Júlio Brise Neto, e o assessor para assuntos federativos do Gabinete do Governador, Raimundo Oman Carneiro. Todos cumprem prazo de desincompatibilização determinado pela Justiça Eleitoral para concorrerem nas eleições, em outubro. O prazo termina amanhã. Muito se fala em insegurança em Fortaleza, mas o número de saidinhas bancárias na capital caiu quase 50%. A queda é reflexo das normas de segurança que os bancos tiveram que adotar, mas alguns clientes ainda se sentem inseguros. O que você faz para evitar a famosa saidinha bancária? A tática é guardar num local mais seguro, né? Não deixar tão visível para que os marginais não percebam que ali tem dinheiro, né? É realmente guardar bem guardado, né? No local que fica mais difícil a visualização, né? Você pode até não saber, mas os bancos têm a obrigação de garantir segurança aos clientes. Eles devem instalar portas eletrônicas,
vidros resistentes a impactos e a disparos de arma de fogo de grosso calibre, sistema de monitoramento e gravação eletrônica em tempo real, divisórias e biombos nos caixas das agências e no autoatendimento, os vigilantes devem utilizar coletes à prova de bala e portar armas de fogo e armas não letais autorizadas. E, por último, as agências devem ter assentos apropriados para os vigilantes e escudos de proteção. A lei foi aprovada na Câmara de Vereadores e está em vigor há mais de um ano. Ela estabelece que todas as 230 agências bancárias de Fortaleza devem seguir essas normas de segurança. Caso contrário, a multa pode chegar a até 6 milhões de reais. Segundo o Sindicato dos Bancários, a norma está sendo cumprida. Nós andamos nas agências bancárias semanalmente, diariamente, todas estão dentro da lei. Agora, de repente há uma mudança de alguma coisa e nós imediatamente acionamos, o sindicato aciona o DECOM e o PROCON, e esses órgãos de defesa do consumidor, eles fazem uma notificação àquela unidade bancária e, com certeza, eles colocam imediatamente o bioma porque a multa é pesada. O sindicato acredita que este seja o motivo para a redução do número de saidinhas bancárias em Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a queda é de quase 50% entre 2011 e 2013. Este ano foram 2 ocorrências. Uma delas terminou em morte. José da Rocha Salles Filho, de 36 anos, foi morto a tiros depois de sacar R$20 mil de uma agência bancária em Caucaia, na região metropolitana. Mesmo com o cumprimento da lei por parte dos bancos, os clientes ainda não se sentem seguros quando saem das agências. É uma insegurança grande que está passando fortalezense, principalmente quando se trata de banco, né? Tem que ter segurança e sigilo. A partir do momento que eu, como cliente, me sinto com esse sigilo, eu vou sair com mais segurança na rua, porque a insegurança hoje está em todo lugar. Fugas de presos em Fortaleza e região metropolitana. 24 homens conseguiram escapar das celas. As fugas aconteceram na delegacia do Antônio Bezerra e na casa de privação provisória de liberdade em Itaitinga. A fuga aconteceu durante a madrugada. Segundo a Secretaria de Justiça, 13 presos fugiram da CPPL-2 em Itaitinga. A unidade tem 1.260 internos. Eles arrancaram a grade, quebraram o equipamento de ventilação que dá acesso ao pátio externo. Para escalar uma cerca de arame de mais de 2 metros de altura na saída da unidade, usaram colchões e grades. A polícia já conseguiu capturar 11 presos. 2 ainda estão foragidos. Heres Silva dos Santos, de 21 anos, acusado de matar o padre Elvis Marcelino de Lima em julho de 2013, na praia de Iracema. E Raimundo Gleidson Miranda Brito, de 22 anos. De acordo com a Polícia Civil, também durante a madrugada, 11 presos fugiram do 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra. Apenas 2 agentes estavam de plantão e não perceberam a ação dos detentos. Sobre a fuga no 10º Distrito Policial, até agora ninguém foi preso e a polícia continua as buscas. A seguir, a chuva forte na região do Cariri. Atenção motoristas, o trânsito em algumas ruas do bairro Parquelândia, em Fortaleza, foi alterado. A partir de hoje, as ruas Amadeu Furtado e César Fontinelli vão ter sentido único. A rua Amadeu Furtado passa a ser sentido norte-sul. Já a rua César Fontinelli fica no sentido oeste-leste. Além disso, um semáforo vai ser instalado na rua Amadeu Furtado com a Avenida Jovita Feitosa. Agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. Choveu em 122 cidades do Ceará, segundo a FUNSEMI, de ontem para hoje, principalmente em Hererê, na região do Jaguaribe, 158 milímetros, em São Gonçalo do Amarante e Pereiro. Na capital choveu apenas 6 milímetros. A previsão para amanhã é de céu entre parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas em todas as regiões. Na região do Cariri, o dia foi de chuva também. Segundo a FUNSEMI, choveu 69 milímetros em Juazeiro do Norte e 77 no Crato. A chuva causou estragos no bairro Carité, em Juazeiro. As ruas ficaram assim, alagadas. Até a travessia ficou complicada. Tudo porque o curso normal do rio Salgadinho foi aterrado. O principal acesso às comunidades rurais ficou assim prejudicado. Muitas pessoas arriscaram a travessia, outras desistiram de seguir o caminho. No fim do dia, a prefeitura retirou a areia que foi colocada sem autorização.
Amanhã tem ação Verdes Mares no bairro Montese, na capital. Os moradores vão ter acesso a serviços de emissão de documentos e exames na área de saúde. Também vai ter opção de lazer para adultos e crianças. Tudo de graça. O atendimento começa às 9 da manhã e vai até o meio-dia, ao lado da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Professor Gomes de Matos. Domingo é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física. Todas as cidades sede da Copa do Mundo vão receber uma programação especial. Aqui em Fortaleza tem atividade esportiva, educativa e lazer para pessoas de todas as idades no anfiteatro do Parque do Cocó, das 7 da manhã à 1 da tarde. E vai ter muita coisa boa, viu? Esportes, alongamento, orientação nutricional. A população também vai poder tirar dúvidas sobre dengue, uso de drogas, assistir a shows de humor, música e apresentação teatral. Toda a programação é gratuita. Daqui a pouco, o Procon divulga pesquisa sobre preço de ovos de Páscoa e os estacionamentos estão mais caros em Fortaleza. O preço da cesta básica em Fortaleza subiu mais de 6% em março. De acordo com a pesquisa do DIEESE, o conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou inflação de 6,15%. O preço da cesta básica de Fortaleza é de R$ 286,41, a cesta mais barata do país. Nos últimos 6 meses, os produtos que sofreram maior elevação nos preços foram o tomate, com 112%, a carne, com 12%. O consumidor deve ficar atento e pesquisar na hora de comprar ovos de Páscoa em Fortaleza. A variação de preços pode chegar até 76%, de acordo com pesquisa do Procon. O levantamento foi feito entre os dias 31 de março e 1º de abril, com 30 tipos de ovos de 3 marcas diferentes. Um determinado ovo de Páscoa foi encontrado por R$ 19,90 em um supermercado e em outro supermercado era vendido por R$ 34,99. Está cada vez mais caro para o motorista estacionar na capital. Com o aumento da frota de veículos e a escassez de vagas, estacionar está mais pesado para o bolso. Veja na reportagem de Tereza Tavares. Se é difícil encontrar uma vaga nas ruas do centro, o jeito é pagar por um estacionamento particular. Não tem onde parar, se eu parar eu levo uma multa. É o jeito. É o jeito, é. Eu acho caro, mas vai fazer o quê? A multa é bem mais cara. Entendeu? Melhor estacionar, então. Melhor estacionar. Nos estacionamentos, a cobrança é por hora e, na maioria deles, não sai por menos de R$ 5,00, dependendo do tamanho do veículo. Tem vezes que eu chego a gastar até R$20, que eu passo, às vezes, 4 horas no estacionamento, quando eu venho fazer compra. Já estou saindo daqui e vou direto para outra loja já. Aí mais estacionamento. Mais estacionamento. Não é barato mesmo estacionar por aqui. E o pior, o preço desses estabelecimentos está cada vez mais alto. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, aqui em Fortaleza, no ano passado, o aumento no preço dos estacionamentos chegou a 16%, maior do que a própria inflação. E para esse ano, os preços continuam aumentando. A prova disso é a placa deste que já foi alterada logo na entrada. Nos 2 primeiros meses de 2014, o valor na capital subiu quase 2%, mais que a média nacional. A representante do Procon explica que o abuso de preço é fiscalizado pelo órgão, mas não há como tabelar os valores. Por isso, a dica para o consumidor é pesquisar. Inclusive, nós estamos fiscalizando, não só isso, mas com relação também àqueles cartazes que são afixados nos estacionamentos de que não se responsabiliza nem pelo veículo, nem pelo objeto deixado. Também é uma prática abusiva, porque eles têm responsabilidade quando eles prestam esse serviço à população, cobrando, tem responsabilidade pelo veículo e por tudo que está dentro dele. O telefone do Procon para denúncias é o 151. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E uma última notícia, o túnel da Avenida Venefrido Melo, no Mudubim, está liberado para o trânsito de veículos. Nós mostramos aqui que o túnel ficou alagado com a chuva dessa semana. A água foi escoada por bombas e vários caminhões de lixo e de areia foram retirados. Uma boa noite para você, até amanhã.
CETV, segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações, construindo mais para você.